Olá família, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito dos 4 temperamentos da criança. Você tem noção de quais são os 4 temperamentos? Colérico, sanguíneo, flemático, melancólico. Como é que a gente pode tratar tanto dos nossos alunos, aprendentes, dos nossos filhos? Sempre que a gente aprende um pouco mais como esse ser humano reage frente a algumas situações e também a gente aprende um pouco mais a lidar com os seus dilemas, a potencializar cada vez mais o que o nosso filho tem de melhor. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou ensinar tudo a respeito desses 4 temperamentos e que mais de um deles também pode ser encontrado no seu filho, viu? Mas antes, seja inscrito aqui no canal que eu preciso muito dessa força sua e ativa aqui o sininho também para aparecer outros vídeos como esse para você. Em relação aos 4 temperamentos, cada um deles é sempre comparado a algum elemento da natureza. A gente vai falar um pouquinho sobre a criança colérica. O fogo é um desses elementos da natureza que simboliza a criança colérica. Olha aí, então, por que será quando a gente fala de fogo? Por que o colérico é comparado um pouco com o fogo? São crianças que são muito extrovertidas, têm capacidade de liderança, excelentes ajudadores. São crianças que têm esse espírito competitivo, mas também às vezes são um pouco teimosos e difíceis de ser liderados. Pela criança ter então esse instinto de liderança e muitas vezes achar que ela entende, compreende tudo, ela vai querer fazer a diferença onde ela estiver. Isso é muito bom, só que a gente precisa sempre achar um equilíbrio em cada temperamento. E um desses equilíbrios é você conseguir trazer mais tranquilidade para a criança colérica, porque ela é sempre muito agitada, animada, entende que às vezes todos os outros têm que estar no ritmo dela e não é assim. Então, dentro da sala de aula, ela se sobressai muito, é muito inteligente. Dentro de casa, a mesma coisa, faz diferença aonde ela estiver, em suas opiniões fortes, é uma criança decidida. Porém, você precisa suavizar um pouco mais isso, para que ela tenha mais paciência com os amigos, com as crianças do convívio dela, que ela se torne cada vez mais também uma criança muito querida e principalmente que consiga conviver de uma forma mais amigável socialmente, porque a palavra dela não pode ser a última e a única palavra que tem razão. O melancólico, o símbolo da natureza que resume a criança melancólica é a terra. Então, terra seca, terra molhada, por que a gente fala da terra? Melancólica é uma criança que precisa muito da previsibilidade. Claro que todas as crianças, abrindo parênteses aqui, precisam de rotina, de horários, da previsibilidade em si, no final de semana, durante a semana, o que faz, quais são os horários corretos, mas para o melancólico isso é sensacional e muito importante para que ele consiga ter um norte e um direcionamento, até porque a atenção dele, por muitas vezes, é desviada por coisas pequenas, rápidas, e o melancólico ele é um pouco introvertido. Então a criança melancólica você precisa sempre encorajá-la e animá-la, seja no ambiente que ela estiver, porque às vezes ela está sozinha e está muito bem, mas esse convívio social, a interação é essencial para todos os tipos de crianças de temperamento, para que eles cresçam uns com os outros e se desenvolvam muito mais. Então, o melancólico ele precisa disso, que seja encorajado, que seja animado em determinadas situações e também levado cada vez mais ao convívio social, porque ele por si mesmo normalmente não irá acontecer, ou seja, não vai partir dele esse convívio social. E aí também temos um outro temperamento, que é a criança sanguínea. O sanguíneo, o elemento da natureza que é comparado e estudado também é o ar. O sanguíneo é uma criança muito dinâmica, muito ativa, agitada, gosta de ajudar bastante. Então, ela é uma criança que tem empatia pelas outras crianças. Isso é sensacional do sanguíneo. Mas por ela ser bem animada, ela pode ter um alto nível de dispersão. Então, o sanguíneo, como é que a gente pode ajudar a ser um aluno melhor, ao comportamento dele cognitivo em casa, na escola? Você principalmente precisa ajudar o seu filho a ter mais foco e concentração.
a ele iniciar algo e terminar, que às vezes é um pouco a dificuldade do sanguíneo, pela questão da irritabilidade. Algumas crianças sanguíneas, às vezes, têm diagnósticos errôneos de TDAH. Isso é algo gravíssimo, pois não apresentam esse tipo de transtorno. Então, sempre que possível, e se estiver realmente atrapalhando a aprendizagem do seu filho, não pense duas vezes e procure realmente um profissional adequado, psicopedagogo, um terapeuta ocupacional e assim por diante, porque esses profissionais, eles ajudam realmente a compreender melhor e trabalhar a concentração do seu filho e o foco. E isso, quando é trabalhado desde agora, é algo que vai refletir na vida dele daqui em diante. Então, a criança sanguínea, o nosso foco é esse: trabalhar a concentração, menos irritabilidade e que ele não perca essa alegria, esse dinamismo em todos os momentos. E, fechando os 4 temperamentos, nós temos a criança fleumática. A criança fleumática, o elemento da natureza que simboliza o fleumático é a água. Diferente da criança sanguínea, ela já é uma criança que tem alto nível de concentração, de foco, é uma criança muito calma e uma criança que aceita tudo com maior facilidade do que o temperamento que a gente viu anterior. Só que essa questão de aceitar tudo não é legal, porque nós precisamos saber o que é melhor para nós mesmos, lembrar, né, do direcionamento que nossos pais sempre nos dão. Então, o famoso tanto faz ou não sei faz muita parte do vocabulário do fleumático. E aí ele se torna uma criança um pouco fria, introspectiva, que o convívio social também é algo que não agrada muito, ou melhor, tanto faz. E essa interação, esse empurrão para a interação, a gente também precisa, como eu falei um pouco do melancólico, a gente também precisa trabalhar com o fleumático. E esses pontos fortes da criança fleumática é a questão da concentração, do foco, dela começar algo e conseguir terminar. Então, olha a importância dessa criança interagir com as outras. Cada um, com seu ponto forte, vai ajudando um ao outro, claro, se conseguir ser trabalhado. Então, a gente trabalha dentro da nossa casa e também dentro do consultório, nas mentorias e consultas online que eu faço com as mamães, porque você precisa ver esse ponto-chave do seu filho e aproveitar ele daqui em diante. Pessoal, ficou alguma dúvida em relação aos 4 temperamentos da criança? Você pode falar aqui embaixo no vídeo também nos comentários. E nesse card aqui, eu fiz uma live que eu falei um pouco mais detalhado, uma aula exatamente sobre os 4 temperamentos. Então assista também, que é muito legal, viu? Espero ter contribuído mais um pouquinho com vocês e até o próximo vídeo.